Hoje nós vamos falar sobre algo muito presente na vida de muitas pessoas, que é a mágoa. Vamos entender o que é a mágoa segundo o Espiritismo, quais são as consequências e como nós podemos nos libertar desse sentimento tão nocivo à nossa vida e à nossa evolução. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, nós precisamos falar sobre as mágoas, tá? Pois esse sentimento pode nos colocar em sintonia com energias densas, com espíritos obsessores, e isso pode nos trazer muito sofrimento e, em alguns casos, pode até atrasar a nossa evolução moral e a nossa evolução espiritual. E para esse vídeo de hoje, eu vou fazer a leitura aqui com vocês de um artigo que está no site Conteúdo Espírita, e eu vou deixar o link para o site aqui na descrição do nosso vídeo. É um site incrível, onde eu estava lendo então sobre as mágoas, e claro que eu quis então dividir isso com vocês, tá? Eu vou deixar o link para o site Conteúdo Espírita aqui na descrição do nosso vídeo. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria convidar você a conhecer o meu outro canal, o Preces e Mensagens Espíritas. Tem um conteúdo muito bacana lá, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. Então vai lá, se inscreva, eu tenho certeza que você vai gostar muito dos vídeos. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, então esse aqui é o site, tá? Conteúdoespírita.com, site muito bom, mas muito bom mesmo, que eu recomendo para vocês. Então, como eu disse, o link tá aqui na descrição, tá bom? Vamos lá então. Mágoa segundo o Espiritismo, como curar e quais as consequências? É um artigo da equipe Conteúdo Espírita, tá? Um sentimento que costuma ser comum em muitos de nós, a mágoa, segundo o Espiritismo, é uma falha moral que precisa ser corrigida. Guardar mágoa, além de provocar consequências à matéria, como algumas doenças físicas, também gera danos ao espírito. Há indivíduos que não conseguem se libertar dessas amarras na existência atual e carregam esse fardo mesmo após o desencarne. Alguns, inclusive, reencarnam várias vezes acorrentados a outros espíritos para reparar as emoções que persistem e os efeitos de seus pensamentos e ações. Tudo isso é motivo suficiente para querer se livrar das mágoas, não é verdade? Neste artigo, vamos abordar a visão da doutrina espírita sobre o assunto, bem como as consequências da mágoa e as formas de curá-la. Acompanhe até o fim, tá bom? É muito interessante, viu, pessoal? Porque a mágoa, ela pode acarretar doenças físicas, tá? André Luiz, na sua obra psicografada por Chico Xavier, ele diz que como a nossa mente, ela tem o poder de gerar doenças no corpo físico, mas também de curá-las ou amenizá-las, tá? Nós vamos ver então que a mágoa, ela também entra nesse contexto. Além de ser um sentimento que às vezes toma a pessoa de uma maneira tão intensa, que a pessoa então precisa de várias reencarnações sofrendo a mágoa para conseguir se libertar dela. Mas claro que nós podemos fazer esse trabalho para nos libertarmos agora, tá? Continuando então aqui, ó. A mágoa segundo o Espiritismo. A mágoa é explicada como um sentimento doloroso provocado por uma quebra de confiança, uma decepção, uma ofensa ou indelicadeza. Já na visão espírita, a mágoa não pode ser uma sensação
causada por outra pessoa. Ela é algo que o indivíduo carrega dentro de si devido à atitude negativa ou acidental de que alguém no passado e que nos lembramos no presente, trazendo-nos os mesmos sentimentos negativos que vieram à tona quando aquele fato aconteceu. Não perdoamos o outro e continuamos a culpá-lo e persegui-lo através de nossos pensamentos que nos martirizam. Isso quer dizer que nós só nos afetamos por aquilo que está em sintonia com os nossos pensamentos. Na vida, devemos perceber que não controlamos as atitudes alheias. Cada ser humano possui uma experiência espiritual e na convivência com as outras pessoas ocorrerão desavenças, discordâncias, traições. Isto faz parte do mecanismo de nossa evolução. O amadurecimento é necessário e urgente para resignificarmos as situações que acontecem conosco e superarmos as mágoas e ressentimentos. É fácil ter essa compreensão quando usamos um exemplo para comparar. Se você tem um machucado no braço e alguém encosta nele, você vai sentir a dor, certo? Talvez você até culpe a pessoa por tal ato. Entretanto, deve-se lembrar de que a dor não foi causada pelo toque, mas sim pelo seu machucado. Certamente, se o machucado não existisse, o contato físico passaria despercebido. É como se o machucado, do exemplo, representasse a sua bagagem interna. Olha só que interessante, pessoal. A mágoa é um traço de caráter da pessoa. É óbvio e evidente que quando nós somos vítimas do mal, nós vamos ficar tristes, claro que vamos, mas algumas pessoas, elas conseguem perceber que cada um só pode dar aquilo que tem no coração. E como nós somos individualidades e cada um de nós está em um estágio evolutivo diferente, nós não podemos esperar apenas coisas boas das pessoas, porque as pessoas vão nos dar o mal, porque é aquilo que ela tem no coração. Então, se a gente simplesmente perdoar, mas esse perdão não é você voltar a conviver, não é voltar a ser amigo, ter um relacionamento, não é isso. Simplesmente perdoar essa pessoa, entender que ela errou devido ao grau de adiantamento, de evolução dela e seguir a sua vida com fé nos desígnios de Deus, tudo vai melhorar. É um traço da sua personalidade que você vai estar corrigindo a partir de agora. Quais as consequências da mágoa? É comum que nós, seres imperfeitos, depositemos a mágoa no outro, numa tentativa de culpar aquele que nos magoou. Mas essa é uma enorme falha moral. Afinal, como vimos até aqui, a mágoa só existe dentro de nós. Lembrando, pessoal, ela é um traço do nosso próprio caráter, tá? Ela, inclusive, se volta contra o interior de quem a tem, provocando grandes estragos. A mágoa é extremamente prejudicial para o bem-estar. Ela produz substâncias químicas e hormônios no cérebro que estão ligados ao estresse. Diante do quadro, diversos problemas e doenças podem aparecer, como distúrbios do sono, gastrite, hipertensão, diabetes e obesidade. Essas são as consequências do ponto de vista físico. A mágoa também repercute no espírito. Alguns espíritos, mesmo após o desencarne, continuam presos ao ressentimento. Isso impede que eles prossigam a sua evolução no plano espiritual. Além disso, podem acabar tornando-se espíritos obsessores, exercendo influência negativa sobre os encarnados aos quais atribui a culpa de suas mágoas. Vale acrescentar ainda que o universo é regido pela lei da afinidade. Espíritos que vibram na mesma sintonia costumam ser atraídos.
Aquele que guarda sentimentos de mágoa, rancor e ressentimento acaba se juntando a outros seres iguais. Pessoal, olha só, a mágoa ela vai causar então problemas físicos, mas ela causa também problemas espirituais. Algumas pessoas têm a mágoa tão enraizada na sua vida que quando desencarnam se tornam obsessores daquelas pessoas que elas julgam ser a culpada então pelo seu sofrimento. E isso vai trazer mais sofrimento. Um espírito obsessor, um espírito vingativo, ele é um espírito que está sofrendo. Mas ninguém foi criado para sofrer. Todos têm a oportunidade de se arrepender, de entender todas as condições, principalmente a condição de quem o fez sofrer, e pode sim ser feliz. Mas se nós cultivarmos a mágoa dessa maneira tão intensa, quando nós desencarnarmos, nós não seremos atraídos para uma colônia, nós não seremos resgatados pelos espíritos de luz, pelos nossos parentes que lá já estão. Nós nos tornaremos obsessores daqueles que nós julgamos que nos fizeram mal. Além disso, a mágoa que você sente, ela faz baixar a sua vibração. E você acaba atraindo espíritos sofredores, obsessores, para perto de você, para dentro da sua casa, porque o semelhante atrai semelhante. Então você vai atrair esses espíritos que estão vibrando exatamente como você. Agora aqui, uma parte importante. Como curar a mágoa segundo o Espiritismo? Tenho certeza que muitos de vocês, amigos e amigas, estão esperando essa parte aqui, né? Podemos dizer que quanto maior é a evolução do indivíduo, menor é o grau de mágoa. Afinal, o adiantamento moral permite reconhecer as próprias imperfeições e repará-las. Quem ainda tem dificuldade de seguir esse processo pode iniciar uma reforma íntima. Aliás, vale dizer que a reforma íntima deve ser contínua e não apenas pontual para solucionar problemas. A reforma íntima ela é indispensável, pessoal, para a nossa evolução moral e espiritual, para que a gente possa continuar aqui na Terra após a próxima década de 50, quando a Terra passará a ser um planeta em regeneração, tá bom? Continuando aqui. Pois bem, a reforma íntima consiste em olhar para si mesmo e promover a mudança de dentro para fora. É um autocuidado para transformar pensamentos e ações a fim de praticar cada vez mais bons hábitos. Não se trata, portanto, de construir algo novo, mas sim de reformar o que já existe. Daí é que vem o nome do processo. O que você deve fazer para se livrar da mágoa é se aprofundar no seu aprimoramento. A reforma íntima consiste no autoconhecimento. Ao identificar o que provoca emoções negativas, você consegue definir estratégias e táticas para controlá-las. Aprenda a se questionar, experimentar e agradecer. Você deve ressignificar o fato. Esse é um termo da psicologia, tá? Analisando as circunstâncias, as condições físicas, morais e espirituais da autora ou autor. Repense e provavelmente chegará à conclusão que essa pessoa merece seu perdão. Você se sentirá bem, liberta de um sentimento negativo que lhe prejudicava. É válido reforçar que a reforma íntima, embora seja individual, tem potencial para transformar a humanidade. Você também precisa ter em mente de que o processo não é rápido. Leva tempo reconhecer a origem das emoções e aprender a lidar com os sentimentos. Mesmo fazendo a reforma íntima, é normal relembrar o fato que desencadeou a mágoa e reviver a dor, mas gradualmente o sofrimento vai se desfazendo.
pouco a pouco você descobre como perdoar. Olha que incrível que é a reforma íntima, né, pessoal? Porque a reforma íntima, ela também é um processo de autoconhecimento. E você se conhecendo, você consegue então distinguir aquilo que te faz mal e aquilo que te faz bem. Nesse caso da mágoa, você consegue identificar qual é a causa dentro de você para que você sofra dessa maneira. A partir do momento que você identificar essa causa através da reforma íntima, você vai ter a noção de que aquela pessoa que te magoou precisa do seu perdão. Mas o perdão que você vai dar a ela não vai fazer bem só a ela, vai fazer bem principalmente a você. Você vai se libertar de um sentimento ruim, de um sentimento que lhe traz consequências físicas, consequências espirituais, um sentimento que abre as portas da sua casa para os obsessores, que abre as portas da sua vida para os obsessores. Mas o que é reforma íntima? Nós temos vários vídeos aqui no canal sobre isso. É você vigiar, como Jesus nos orientou. Não é vigiar os outros, é vigiar você mesmo. É vigiar os seus pensamentos, palavras e atitudes. Porque os pensamentos se transformam em palavras, palavras e atitudes, atitudes moldam o nosso caráter. Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos para que eles sejam sempre bons e assim as nossas palavras sejam sempre boas e edificantes, as nossas atitudes sejam atitudes de paz e de caridade e assim que o nosso caráter seja um caráter bom, humilde e sábio. Continuando aqui, pessoal, já que nós estamos falando em perdoar, então o que é perdoar no Espiritismo? Segundo a doutrina espírita, o perdão é a atitude que liberta das amarras do ódio, do ressentimento e da mágoa. É, portanto, a luta contra o sentimento que impede o indivíduo de avançar na busca pela felicidade. Cabe salientar que o perdão é diferente da desculpa. A desculpa é um mecanismo superficial usado para manter a convivência social. O perdão, por sua vez, é interno, profundo e verdadeiro. Muito bonito, né, pessoal? Veja a importância do perdão para nós mesmos, né? Olha só, como aprender a perdoar segundo o Espiritismo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, vemos o seguinte trecho da mensagem de Paulo. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Isto é, o verdadeiro perdão vem do coração. É o ato de apreciar as ações do outro e ser compreensivo com as faltas cometidas. Então, pessoal, Deus está sempre mais preocupado com as intenções do que com as atitudes. Apenas palavras não mudam ninguém. É preciso sentir o perdão, perdoar de verdade para que a mágoa seja deixada de lado. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!